Olá, meus queridos engenheiros! Como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. Nesse vídeo vamos tratar do mapa do curso, de Engenharia de Produção e demais cursos da disciplina de Programação e Cálculo Numérico. Pessoal, antes de mais nada, primeiro, quero agradecer pelas dezenas de comentários que eu tenho recebido nos últimos dias, seja por aqui, seja no meu WhatsApp, me elogiando e agradecendo pela ajuda. É para vocês, galera, muito obrigado mesmo por esse reconhecimento. Pessoal, quero pedir para vocês um favor antes de iniciar, para que vocês se inscrevam nesse canal. Deixe seu like e, sobretudo, compartilhe esse vídeo com seus grupos de estudos, com seus amigos e colegas, porque me ajuda e me motiva muito a permanecer aqui, produzindo conteúdo para vocês, pessoal. Bom, meus queridos, vamos então fazer o nosso mapa, que é um mapa bem legal de cálculo numérico e programação, e a primeira questão é justamente essa. Aborda sobre a matéria de métodos numéricos para encontrar o zero da função, ou raiz da função. Bom, eu coloquei aqui a questão no nosso caderninho e ela diz o seguinte: em um processo químico que utiliza solventes voláteis, o álcool etílico precisa estar a 150 graus Celsius e 3 atm de pressão. O painel de controle que você está acompanhando indica que o volume maior do etanol nessas condições era de 11,35 litros por mol. Mas sabendo que em dias atrás o painel de controle apresentou alguns problemas, você queria confirmar o valor exibido. Para avaliar o valor do volume, você levou em consideração a seguinte equação. Então aqui ele nos deu uma equaçãozinha, beleza? Então aqui a gente tem a equação, onde a gente tem aqui pressão, volume, temperatura e as constantes. E ele diz, para que os dados mostrados no painel estejam corretos, a função acima deve ser igual a zero, ou seja, a gente tem que descobrir o volume V que torna a função igual a zero. Então, você teve a ideia de resolver essa equação que tem apenas V como incógnita por algum método numérico, beleza? E aí a letra A. Considerando que o método escolhido for da abscissão, meus amigos, qual o resultado da aproximação encontrada? Apresente o erro. E qual a porcentagem de diferença entre o valor de V mostrado no painel experimental e o valor calculado por você, teórico? Bom, meus queridos, então a nossa ideia, o nosso objetivo, é isso, é encontrar o zero dessa função. Então a primeira coisa, meus queridos, é escrever a função, concorda comigo? Bom, vamos lá então, a função é essa daqui, certo? Então a gente sabe que a função é FV, ela é igual a PV menos quem? Menos BP mais A sobre V menos ABP V ao quadrado menos RT. Tranquilo? Então essa é a nossa função. E agora, meus queridos, agora a gente vai substituir os dados do problema dentro da função. Como assim? Quem é a nossa incógnita? Nossa incógnita é quem? É o volume V. Beleza? Tranquilo, né? Até que aqui ele coloca aqui, ó, F parênteses V. Gente, só recapitulando lá do ensino fundamental. Quando a gente tem uma função, esse elemento que está dentro do parênteses é a incógnita da função, beleza? Aqui no nosso caso, quem está dentro do parênteses é o V, então o V é a nossa incógnita, beleza? Ok, e agora, professor? Agora a gente vai substituir as constantes que ele deu. Quem é o P? Tá aqui, ó, gente. Ele fala que o P é 3 atm, então onde tem P agora vai ser 3 atm, então vai ser 3V menos BP. Quem é B? B tá aqui, ó, gente. B, 0, a gente vai copiar lá, 0,08407 vezes o P, que é a pressão que a gente já viu que é 3, mais A sobre V. Quem é o A? O A tá aqui, é 12,2. Então é 12,2 dividido por V. Beleza? Tranquilo? Menos quem? Menos esse rapazinho aqui, A vezes B sobre V ao quadrado. Então, menos A, tá aqui o A, que é 12,02, né, gente? Olha aqui, ali eu tinha colocado 2, né? Então, aqui, ó, é 12,02, gente, atenção, hein? 12,02 vezes, a gente tá aqui, agora vezes o B. O B é 0,08,
407. Isso tudo dividido por V ao quadrado, tranquilo? E agora a gente tem que dar uma arrastadinha aqui, né? Porque vai precisar de mais espaço. Menos o R. Quem é o R, gente? O R, se a gente olha aqui, ó, é 0,082. Então a gente vai escrever lá 0,082 menos 0,082 vezes o quem? Vezes o T. Ora, o T, pessoal, ele tá aqui, ó. Ele representa quem? A temperatura. Ele fala que é 150 graus Celsius. E aí, atenção, eu fiz esse mapa com grupos de estudo. Minto, acho que já foram três grupos de estudo até então. E aí, onde o pessoal errou muito foi na hora do T. Muita gente colocou 150 graus Celsius. Errado. Por quê? Porque ele fala que a temperatura está em qual unidade? Kelvin. Então, na verdade, a gente tem que colocar esse valor aqui, ó, a pegadinha, 423, entendeu? Então, muita atenção. Então, tá aqui, ó, 4, 2, 3, beleza? E agora é só seguir os cálculos, pessoal. Agora é só continha de matemática básica. Vamos abrir nossa calculadora aqui. Agora é só matemática básica, né, gente? Então, vamos lá? Vem comigo. Então, isso aqui é igual a 3V menos 0,08407 vezes 3. Isso daqui deu 0,25 221 mais 12,02 sobre V menos 12,02 vezes 0,08407. Beleza, gente? Isso aqui dá esse monstrinho aí, que é 1,0105 dividido por V ao quadrado e menos 0,082 vezes 423. Pessoal, uma dica, façam aí na casa de vocês também, desenvolvam esse cálculo e assim vocês vão assimilando, pegando a ideia. Entendeu? É muito importante não apenas copiar e fazendo também junto comigo aqui no vídeo, porque assim todo mundo aprende. Então, pessoal, a gente conclui que a função FV é igual a... O que a gente pode fazer? Ora, pessoal, a gente tem que... isso aqui é constante, isso aqui é constante. Então, a gente pode juntar esses dois elementos. É menos 0,25221 menos 34,686, que dá... menos 34,93821. Então, nossa função é menos 34,93821 mais 3V mais 12,02 sobre V menos 1,015214 sobre V ao quadrado. Prontinho, meus queridos. Então essa daqui é a nossa, o que? A nossa função. Beleza? Então essa é a função na qual a gente está buscando encontrar o valor de V que a torna zero. Ou seja, em termos matemáticos, a gente está buscando isso aqui, ó. O V no qual faz toda essa função ser zero. Beleza? Tranquilo? Bom, meus queridos, e aí, como que a gente encontra isso? Então, através do método numérico. Conforme eu já disse para vocês, pessoal, na vida prática, na engenharia, a gente nunca vai encontrar uma função que a gente vai resolver facilmente na mão, encontrar o zero dela. Sempre vai ser por métodos numéricos, sempre. Sem medo de errar, eu falo isso, pessoal, com muita experiência na área, de verdade. Então, a gente tem que usar métodos numéricos. E nesse caso, o exercício fala que o método escolhido foi o da biseção. E aí, o da biseção, a gente precisa de dois parâmetros, sabe? O intervalo inicial e o número de interações. E isso é dado aqui, ó, pessoal. Olha aí, ó. O intervalo é de 11 a 12, usando 6 interações. Tranquilo? Bom, pessoal, primeiro a gente vai fazer com duas ferramentas, porque aqui no canal do professor Matheus vocês aprendem muito mais. A gente vai fazer com Excel, que acho que todo mundo já fez, e também com Python, linguagem de programação, com algoritmo e tal. Eu já usei essas duas ferramentas com vocês na atividade 1, tá aqui no canal, é só procurar aí.
Mas a gente vai fazer aqui de novo. Claro que o algoritmo do Python eu vou reaproveitar, porque senão o vídeo vai ficar durante 1000 horas, né? Vai virar uma novela das 9. E o Excel a gente vai fazer agora, do zero, porque é bem rápido. E aí sim, quem ainda não pegou, pega. Bom, o Excel, a ideia é o seguinte. Primeiro, a gente tem que fazer uma coluna da interação. Abrir aqui o Excel, tá, gente? Eu já estou escrevendo, ó, iteração. Depois a gente precisa de uma coluna para o extremo esquerdo do intervalo e o extremo direito do intervalo, beleza? Aí depois a gente precisa calcular a função nesse intervalo, nesses extremos, perdão. Então, FA, FB, tranquilo? E depois a gente vai calcular o valor iterativo obtido a cada passo, ou seja, o x médio. Então, vem x médio. Em seguida, a gente precisa saber o valor da função sobre o x médio. Então, é f de x médio. E por último, resta calcular o erro. Tranquilo, gente? Beleza, até aí? Então, ó, a iteração, né? Naturalmente, ela vai começar no zero, né? Então, vem 0, 1, 2. E aí, ó, você pode selecionar e arrastar. Tranquilo? Então, aqui a gente vai colocar em forma de tabela. Vocês vêm, cliquem aqui, ó, todas as bordas, beleza? E aí, fez a tabelinha. Então, aqui a gente coloca em negrito para dar uma destacada, beleza? E agora preenche a tabela. A gente sabe que o intervalo inicial é de... Olha aqui, ó, tá aqui embaixo, né? É 11 a 12. Então, o meu A, que é o extremo esquerdo do intervalo, é 11. E o extremo direito é 12. Tranquilo? Continuando, o que mais? Bom, a função. Ora, qual é a função que a gente vai escrever? É essa daqui, ó, que a gente acabou de encontrar. Tranquilo? Então, a gente vai escrevê-la lá no Excel. Como que a gente faz? Ó, posso arrastar aqui o Excel, porque assim a gente consegue visualizar a função, tá bom? E aí, ó, se eu coloco... deixa eu ver qual que é melhor. Ah, pode deixar aqui mesmo. Aqui do ladinho. Perfeito. E aí, ó, gente, a ideia aqui é... Deixa eu só chegar ele pra cá, porque eu vou precisar... Ah, não, tá perfeito. E a ideia aqui é digitar essa função aqui, ó, meus queridos. Toda essa função aqui dentro do Excel. E digitando, a gente vai ter o quê? Menos 34.93821, beleza? 93821, mais 3 vezes quem? O V. Só que o V aqui, que é a minha variável, nessa coluna ele é quem? Ele vale quem? Vale o A. E o A vale quanto? É essa célulazinha aqui, tá vendo? 11. Então, clico nela. Então, lá, ficou 3 vezes D4. Por quê? Porque D4 é a célula do A. Mais quem? 12... Vamos colocar o parênteses para ficar bem organizadinho. Mais 12.02 dividido pelo V, que é o A no caso... E menos quem? Menos 1.015214 dividido por o V ao quadrado, que é o A vezes ele mesmo. Tranquilo? E aí, ó, para ficar mais organizado, a gente pode colocar um parêntese aqui no último termo. Tranquilo? E aí, ó, não entendi, tá tranquilo, tá aqui, ó, gente, ó. Aqui fica mais claro. Ó, menos 34... 93.821, 3 vezes o A, mais 12.02 sobre o A, que é o V, né? Menos 1.015214 sobre V ao quadrado, beleza? Então tá aí a formulazinha da nossa função, pessoal. Tranquilo? Então a gente digitou. E agora, pessoal? Bom, meus queridos, tranquilo. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa para o B. Aí vou ter que digitar tudo de novo, professor Matheus. Bom, tem duas alternativas. Fazer a que é não tão prático, que é digitar, e não tão inteligente também, que é digitar tudo de novo. Ou então seguir a alternativa do professor Matheus, que é o seguinte. Cliquei no que eu acabei de digitar. Meu Deus! E aí eu venho aqui em cima, tá vendo? Ó, seleciono todo mundo com meu mouse, clico com o botão direito e vou em copiar. Copiei, colo aqui agora, ó lá, colei, Ctrl V. E ó lá, tá lá a formulazinha, beleza? Só que evidentemente que ela tá usando o valor de A. E eu quero que agora ela use quem? O B. E o B qual é a célula do B? Ora, o B é a coluna E, linha 4. Então... a gente tinha inscrito a coluna D. Então, onde tinha D, agora vai virar E. Olha lá, tá vendo? Eu tô substituindo. Onde tem D, eu tô colocando E. E aqui vai virar E também. E olha lá, tcharam.
Perfeito. Agora está atrelada ao extremo B do intervalo. Tranquilo? Bom, pessoal, continuando, nosso x médio, que é o valor iterativo do método, é o extremo direito mais o extremo esquerdo, somei os dois, dividir por 2. Só isso, mais nada. E a nossa função no x médio é a mesma coisa do FA. Vou copiar todo mundo, copiar, colei no cálculo da função, ok, só que eu quero sobre o x médio. Então, onde está referenciado aqui no A, eu vou ter que referenciar aqui no x médio. E qual a localização do x médio? Para descobrir, você clica em cima dele e observa aqui, ó, pessoal. Aqui no cantinho ele está falando, ó, tá vendo? H4. E aqui eu estou em D4, então vou substituir o D por H. Então vem aqui, coloca H, aí vem aqui, coloca H e coloca H. Prontinho. E por último, o erro, pessoal. Como é o erro? Erro é o seguinte, é o valor absoluto, que é representado por ABS, parênteses, o B menos o A, vai lá, dividido por 2. Prontinho, esse é o erro. Ufa, tá quase acabando, hein, gente? Agora a gente tem que atualizar os valores de A e B para os próximos passos. Então, pelo método da abscissão, isso é a característica, a composição, definição, né, do método. O valor extremo esquerdo, que é o A, ele vai ser igual aqui. Então, vai ter uma condicional. Se a função no x médio, que é esse carinha aqui que eu acabei de clicar, tiver o mesmo sinal da função em A, o que é isso? Se ela também for negativa, porque o f de A aqui está negativo, o que significa? O computador não sabe o que é negativo. Se falar isso, ele não sabe. Então, o que a gente tem que falar? Tem que falar de uma forma lógica. Então, a gente fala o quê? Se o valor do x médio for o quê? Menor do que zero, entendeu? Ele não sabe o que é negativo, só que ele sabe o que é menor que zero. Parece bobo, mas isso faz total diferença na programação. Quando a gente programa em Python, C, enfim. Beleza? Então, se esse valor for menor do que zero, qual vai ser a consequência? Ora, o A agora vai ser o x médio, vai tomar o valor do x médio. Caso contrário, ele vai permanecer sendo o que ele era antes. Então, fechei. Tranquilo. Agora, a mesma coisa para o B. Só que o B, em vez de ser menor, a gente vai usar a maior. Como assim? Se a função no x médio, cliquei nela, for maior do que zero, ou seja, se ela for positiva, então o B não vai ser mais o B, vai ser o valor do x médio, entendeu? Cliquei no x médio. Caso contrário, ponto e vírgula, ele vai ser o que? O próprio B. Continuar sendo o que era antes, tranquilo? E aqui deixa eu só diminuir o número de zeros aqui, porque aqui tá muito, né, gente? Aqui, assim tá legal, tranquilo? E agora o que a gente faz? Seleciona aqui. E vamos arrastar, meus queridos companheiros, amiguitos. Então lá arrastamos, beleza? E agora o que a gente faz com esse restante? A mesma coisa. Cliquei, arrastei. Tá aí, meus queridos, na mão de vocês, pessoal. Um método feito, pessoal. Entendeu a ideia? Tranquilo, né, gente? É muito similar à atividade 1. Tranquilo? Bom, meus queridos, mas mais legal do que isso é só ver o jogo do nosso Flamengo. Aí, o time tá demais, hein, galera? Vai ser campeão. Essa vez vai ganhar o Mundial. Certeza, certeza. Ao contrário de determinados porquinhos aí que nem Mundial tem. Nunca terão. Palmeiras horroroso. Bom, gente, olha aqui. Então a gente concluiu aqui. Qual é, então, a nossa conclusão com os nossos cálculos aqui? O método da abscissão. Ora, qual vai ser a raiz então, professor Matheus? A raiz é o valor do x médio na última iteração. Então é esse valorzinho aqui, ó. Essa é a nossa raiz. E qual é o erro associado? Ora, o erro é esse, beleza? E lembra que lá ele pede aqui, ó, no exercício ele pede para calcular qual é o resultado aproximado, que é a raiz, e apresentar o erro. Então, ó, a gente vai fazer isso agora, ó. Então, ó, a raiz, vou escrever aqui com vocês já a resposta do mapa, hein? A raiz encontrada é 11,28 V igual a 11,2891. 4 casas decimais, tá bom? Com um erro de 0,00781,2.
Eu trabalhei com 4 casas, então aqui tem que ter 4 casas. Beleza? Então, ó, tá aí, ó, a gente está redigindo a resposta. Então, a primeira coisa é essa. A raiz encontrada foi essa, com um erro de 0,0078. Além disso, ele pede o quê? E qual a porcentagem da diferença entre o valor de V mostrado no painel, que é o valor experimental, e o valor teórico? Bom, pessoal, deixa eu lembrar vocês, eu não sei se vocês já fizeram física experimental. A gente vê esse erro entre valor teórico e valor experimental, geralmente em física experimental. O que é isso, professor Matheus? É o seguinte, esse erro que é dado em porcentagem, esse outro erro, né, sem ser aquele da tabela, é igual ao seguinte... módulo, então esses parênteses aqui, que é módulo entre valor teórico, é uma fórmula, gente, teórico, menos valor experimental, tranquilo? É isso, dividido por quem? Pelo valor teórico vezes 100%. Então esse é o erro, esse último erro que ele fala aqui, ó, a porcentagem de diferença entre o valor experimental e o valor teórico. É isso que ele está falando, tá, gente? Em outras palavras, beleza? Então agora é só a gente colocar isso lá na nossa planilha para finalizar. Calma, eu vou fazer com vocês. Bom, primeira coisa é entender o que é cada termo. Quem é o valor teórico? Bom, o valor teórico, pessoal, é o resultado obtido lá na planilha. O que a gente obteve lá. Através do nosso cálculo, beleza? Então aquele lá é o valor teórico, é o o último x médio, aquele lá, ou seja, o valor da raiz que nós encontramos, aquele lá é o valor teórico. Quem é o valor experimental, professor Matheus? Experimental, esse valor aqui, ó, pessoal, é o observado no painel, olha aqui, ó, valor V mostrado no painel, que é o experimental, ou seja, esse valor é esse rapazinho aqui, ó, 11,35 é o nosso experimental, tranquilo? Foi? Então vamos lá, então, concluir essa questãozinha. Então a gente temos que qual é o valor teórico, gente? Deixa eu fazer juntos aqui, ó, fazer assim, ó, isso aqui, ó, ficar bem legal, ficar bem estiloso aqui, ó, gente, olha que legal. Temos que, qual é o valor teórico? Valor teórico, aqui o valor experimental, e aqui é a diferença, diferença percentual. E aí a gente pode fazer o que? Quebra de página aqui para ficar legal, tranquilo? Aqui, ó, já vou deixar aqui então, ó, continuar em amarelinho. E aqui a gente vai deixar de mais clarinho, beleza? Então, ó, pessoal, conforme a gente viu, o valor experimental é o mostrado lá no painel, que é esse aqui, ó, 11,35. Então, vai ficar aqui, 11,35. Qual é o valor teórico, pessoal? O teórico é o que a gente encontrou aqui. Olha aqui, ó, foi 11,289. Então, 11,289. Tranquilo? 289, que é 11,29 se a gente trabalhar com 2 casas decimais, tá? Tem que ter essa equidade de casa decimal, tranquilo? E a diferença percentual, então, vai ser quem? Pessoal, vai ser valor absoluto, ABS, desse rapazinho aqui do teórico, menos o experimental, beleza, fechei. Colocar tudo entre parênteses, na verdade, é melhor. Dividido por quem, gente? Pelo valor teórico, tranquilo? Tcharam, tá aqui. Então essa é a nossa diferença percentual. Aí você vai falar, professor Matheus, você esqueceu desse... Cadê? Onde eu coloquei? Esqueceu desse 100%. Então, você tem duas alternativas, pessoal. Ou você multiplica esse resultado por 100, ou você faz assim, ó. Eu aconselho vocês fazerem assim, ó. Porque aqui você aprende tudo, não só a matéria, mas Excel. Você quer em porcentagem, que é o percentual? Então, ó, você faz o seguinte. Cliquei onde eu quero, que é aqui. E vou clicar aqui, ó, pessoal, em porcentagem, ó lá. Ele vai me dar em porcentagem. Putz, 1%? Não exatamente, é porque está suprimindo zero. Como eu faço para ver? Vem aqui, ó, nessa setinha e clica 3 vezes. Olha lá, prontinho.
Então, qual é a sua diferença percentual? É 0,54%. Beleza, entendeu? Pegou essa? Ah, legal, aí é só aqui no canal do Professor Matheus, gente, que você aprende tanta coisa. Bom, pessoal, e para finalizar, conforme eu prometi e também fiz nos grupos de estudo, a gente vai fazer esse mesmo problema agora lá no Python, na nossa linguagem de programação. Só que o algoritmo já está pronto, a gente já fez na atividade 1. Então, o que resta fazer? É só pegar a função. Qual a função? Essa daqui, ó. Essa funçãozinha aqui, que está sublinhada em vermelho aqui, e colocar no algoritmo. Só isso. E mais uma vez, pessoal, se você quiser, essa planilha que a gente acabou de fazer aqui, ó, essa planilha aqui com tudo já pronto, assim como todo o algoritmo do Python, se você tiver interesse, me manda um WhatsApp, eu vou te enviar tudo, assim, vou salvar e vou te enviar tudo, não tem nenhum problema. A ideia aqui é ajudar você. Bom, pessoal, então vamos lá. Já deixei aqui separado pra gente o nosso programinha. Então, a primeira coisa é PyCharm, botão direito, abrir. E agora a gente só aguardar o nosso PyCharm. E claro, o Palmeiras não tem mundial. E o Flamengo é o melhor, né? Nosso Mengão, meus queridos, vai ganhar tudo. Dale, dale, dale. Bom, pessoal, acho que tá carregando, hein? Vai lá, já abriu, já tá aqui, hein? Beleza? Então aqui a gente tem o nosso código, aqui já tem uma função. Vou até apagar. Vamos lá, apagando a funçãozinha. Vamos maximizar isso daqui. A gente vai colocar para dar um run. Run que é tipo rodar, executar. Tarará, tarará. Beleza, e aí ele pediu o que? Olha aqui, ó, gente. Função, ele tá perguntando: pô, professor Matheus, cadê a função? Você não colocou, você apagou. Sim, eu apaguei, porque a gente vai digitar agora. Ora, qual é a função? A função a gente já estudou, né? Tá aqui, ó. É esse rapazinho aqui. Todo esse rapazinho aqui. Menos 34, barará, barará, barará. Então a gente vai ter que digitar todo esse monstrinho aqui. Então, para facilitar a visualização, a gente pode fazer assim, ó. Maximiza esse rapaz. Clicamos no PyCharm. E a função vai ficar aqui embaixo. Não ficou legal não, hein? Não ficou legal. Não tem problema, ficará legal. A gente coloca ela aqui no cantinho, ó. E agora vai, ó. Função, vamos digitar ela. Então, primeira coisa, gente, qual é o conselho? Escreve o comando float. Por quê, professor Matheus? Porque float é o comando que a gente usa quando se trata de números decimais. E nitidamente aqui a gente tem número decimal aqui, número decimal. Lembrando, número decimal são aqueles números que tem vírgula, só isso. Então vamos lá, menos 34. Nossa, gente, tô meio ofegante porque o carteiro chegou bem na hora do vídeo. Eu tive que descer lá pra buscar e eu não tenho histórico de atleta. Caramba, cada coisa. E fiquei meio exausto. Bom, pessoal, então continuando, mais 3x mais parênteses para ficar organizado, 12.02 dividido por x. Beleza? E por último, menos quem? Menos, parênteses de novo para ficar organizado, 1.015.214. Beleza? Dividido por outro parênteses para ficar organizado, x vezes x, porque é x ao quadrado. Tranquilo, gente? Tá aí a nossa função digitadérrima, meus queridos. Pronto, e agora será que vai? Veremos. Então vem aqui, ó, run. Ah, detalhe. Ele vai fazer quantas interações, hein? A gente estipulou? Ainda não, né? Interação menor que interações. Sim, ele vai nos pedir no input. Vamos lá, então. Ó, run. Selecionei o nome aqui do meu arquivo. E o computador já está perguntando para a gente: olha, pessoal, digite o limite inferior do intervalo. Ora, o nosso limite inferior é 11, porque o nosso intervalo é de 11 até 12. Então, 11 é o limite inferior. Depois, ó, o computador está perguntando: digite o limite superior. É 12, gente. 12, então 12. E agora ele pergunta: qual é o número de interações que vocês querem? Quero 6, beleza? E aí ele vai e faz a 6. E aí, olha que interessante, gente. Por isso que é bom
ter um algoritmo, saber programação, porque olha, fica bem organizadinho. Inicialmente ele informa qual a interação ele executou. Nessa interação ele informou: o valor do intervalo é o seguinte, ele começa em A, que vale 11, e vai até B, que vale 12. Então o intervalo é de 11 a 12. Bom, nesse contexto, o valor da função no extremo A é esse daqui. O valor da função no extremo B é esse daqui. Além disso, o valor do x médio é esse nessa interação. O valor da função no x médio é esse, e por fim um erro. E assim ele vai fazendo sucessivamente para cada interação. Tem um resumo aqui. E por fim, ele vai dar, ele executa a última interação que a gente ordenou, porque a gente falou que era 6, né? E tá aqui a 6ª iteração, meus queridos e amados amigos, beleza? E aí, pessoal, uma coisa muito interessante que eu já mostrei para vocês lá na atividade 1 é comparar os resultados que a gente encontrou usando o nosso programinha com o nosso Excel. Repara aqui no nosso Excel. Olha aqui, a gente encontrou que o x médio, ele vale quanto, pessoal? Olha aqui, ó. A gente encontrou que a nossa função, eu vou até dar um zoom, olha aqui. Que a nossa resposta é 11 ponto, olha aqui, ela aqui, 11.2890625. E olha aqui, ó, o valor do x médio no computador, ou no programa, perdão, na linguagem de programação é 11.28900625, que é exatamente a mesma coisa. E o erro tá aqui, ó, 0.078125 e aqui 0.0078125. Exatamente o mesmo resultado. Portanto, é 10, meus queridos, e o Flamengo é campeão. É isso, meus amados, entendeu? Outro gol do Gabigol. Bom, meus amados, mapa feito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei ajudá-los, dei meu melhor, espero que tenham gostado. Mais uma vez, se inscreva nesse canal, porque, sério, me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like, pessoal. Vou gravar todos os vídeos de todas as matérias. Então, precisando, me manda um WhatsApp. Vai ser um prazer ajudar você, tá bom? E fica ligadinho no canal que vai vir muita coisa legal por aí. Meus queridos, fiquem com Deus. Forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!